youtube.com/Daniel Rigoletto, ok? Hoje vamos fazer o 5º capítulo da série Pensar. Hoje vamos falar sobre tudo o que é amável. Paulo fala aos Filipenses para pensarmos em tudo o que é amável. Vamos lá? Filipenses no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, do 6 ao 8, que é a base da nossa série Pensar. Filipenses 4, de 6 a 8, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, já falamos, tudo que é respeitável, já falamos, tudo que é justo, já falamos, tudo que é puro, foi o tema de ontem, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ok? Então, seguindo aqui a direção de Paulo, a sugestão de Paulo, do apóstolo Paulo, nós vamos falar sobre pensarmos em tudo que é amável. E eu estava, óbvio, pensando a respeito disso, e tem algumas coisas bem interessantes aqui para compartilhar. Tudo que é amável. Alguém amável, ou algo amável, é mais do que aquele que recebe o amor dos outros. Quando eu digo assim, puxa, fulano é amável, não é só que ele é apto pelas suas características ou pelas suas capacidades de receber o amor de outros, mas ele, em si mesmo, emana amor. Aquele que é amável, ele gera o amor. Dele ou dela nasce o amor, brota o amor. E isso é muito chocante porque existem pessoas que são amáveis e existem pessoas que não são amáveis. A pessoa que é amável, normalmente é amável porque o amor que ela sente, o sentimento que ela tem, faz com que ela se comporte, tenha atitudes que mostrem esse amor, demonstrem esse sentimento. E por causa disso, é uma pessoa amável. E aí recebe o amor dos demais como uma justa retribuição do sentimento que ela própria tem dentro de si. Então, quando o apóstolo Paulo fala aos filipenses que eles deveriam pensar em tudo que é amável, Paulo estava dizendo que eles deveriam pensar em tudo o que gera amor, em tudo o que brota amor, em tudo que faz nascer o amor. E aí, quando nós pensamos um pouco sobre isso, é necessário que nós falemos também do amor em si. 1 Coríntios 13, Paulo, que não era casado, fala a respeito do amor e define algumas características do amor, como o amor não acaba, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, e por aí vai. Por que Paulo, não sendo casado, podia falar das características do amor? Porque ele não estava falando do amor entre homem e mulher. Ele estava falando, obviamente, do amor que emana de Deus e do amor que nasce em Deus e do amor que brota em Deus, e ele estava definindo as características do mais puro e limpo amor. Só que aqui eu já comecei a falar um pouquinho daquilo que o Senhor falou comigo. Se amável é aquele ou aquela ou aquilo que em si mesmo gera o amor, brota o amor, faz nascer o amor, significa dizer que Deus é amável. Por quê? Porque ele é amor. Dele mesmo nasce o amor. Dele mesmo brota o amor. Ele mesmo é o amor. Deus é amor.
Às vezes nós falamos assim: ah, Deus tem amor por você, Deus te ama. Essa frase, se for pensar num contexto bíblico, essa frase está um tanto quanto equivocada, porque Deus não nos ama. Deus, ele é em si o amor por nós. Ele não tem o sentimento por nós. Ele é o sentimento por cada um de nós. E até em João 3,16, a Bíblia não fala que Deus amou ao homem. A Bíblia fala que Deus amou ao mundo. E quando a Bíblia fala mundo, eu acredito num contexto geral da criação. Deus amou tudo o que ele criou. Deus amou todos os que nesse mundo vivem. E por causa disso, entregou o seu filho. Ele entregou o filho por amor ao mundo. Ele entregou ao filho por amor a nós, que somos o ápice da criação. Então ele é em si o amor, e dele gera todo o amor, e dele nasce todo o amor. E aí, olha que chocante, isso é muito legal. O apóstolo João, na primeira carta dele, ele fala muito sobre o amor. E ele define aquilo que nasce de Deus. Então nós estamos falando, pensar no que é amável. O que é amável? O que gera o amor. Quem é esse? Deus. Satanás não gera o amor. O homem em si mesmo não gera o amor. Deus gera o amor. E para que nós possamos receber esse amor, para que nós possamos usufruir desse amor, nós precisamos nascer de Deus. Para que esse amor esteja dentro de nós, não o amor que nós geramos, mas que ele gera, é necessário que nós nasçamos de Deus. É necessário que a natureza dele seja colocada em nós. E aí olha o que o apóstolo João fala em 1 João, a partir do capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos de 1 João. 1 João 3, 1 João 4 e 1 João 5 também. Mas no capítulo 3, ouve aí o que ele fala no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Sabemos que a divina semente é a palavra, e a palavra é o verbo, e o verbo é Deus. Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado porque o próprio Deus está nele. E, consequentemente, o próprio amor de Deus está nele. Vamos seguir aqui. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora vamos para o capítulo 5, no versículo 18. Olha o que João continua escrevendo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus, o Senhor o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, o primeiro ponto para nós pensarmos naquilo que é amável é nós não vivermos na prática do pecado. Por quê? Porque Deus é amor, porque ele gera o amor, porque dele nasce o amor, e quando nós pensamos nele, nós somos nascidos dele, e aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado não significa, aliás, não viver na prática do pecado não significa não pecar jamais. Viver na prática do pecado seria o pecado constante, o pecado conscientemente constante, o pecado sem o arrependimento, o pecado sem a noção real de que seja pecado, ou com a noção real de que seja pecado, mas mesmo assim sendo praticado. Então, nós não podemos dizer que não vamos pecar amanhã e nem que não pecamos hoje. Mas então nós vivemos na prática do pecado? Depende. Porque a Bíblia fala que contra o pecado nós devemos lutar até o sangue. Então a pessoa que vive na prática do pecado é aquela que não luta contra o pecado. E o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, por mais que seja um pecador, ele luta contra esse pecado. Ele busca vencer esse pecado. O segundo ponto
está aqui em 1 João ainda, só que agora no capítulo 5, no versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, como que eu penso naquilo que é amável? Quando eu entendo que Jesus é o Cristo. Veja, olha o que João fala. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O que significa Jesus ser o Cristo? Tem gente que acha que Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome. Então ele seria da família Cristo. A mãe dele era Maria Cristo e o pai José Cristo. Não. Jesus era o nome. Cristo era a sua condição espiritual de Messias, de enviado, de escolhido, de chamado por Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, e tem muitos que não creem, tem muitos que acreditam em Jesus, mas não como Cristo, como um profeta, por exemplo, os judeus. E tem muitos que são completamente incrédulos em relação a Jesus. Mas todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. O que significa Jesus ser o Cristo? Ser o enviado. Só que ele foi enviado com base em quê? No amor. De tal maneira que deu o seu filho, que entregou o seu filho, que enviou o seu filho ao mundo. Eu falo que Cristo é o Messias, eu estou dizendo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, eu estou gerado no amor. Ele nasceu no amor. Por isso que João fala que aquele que também é nascido de Deus. Porque ele acredita que ele ama aquele que gerou, Deus, e ele ama aquele que foi gerado, Jesus. Por isso que Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão mim, eu sou o caminho. Ou seja, eu creio que Jesus é o Cristo, eu creio que ele é o Messias, eu creio que ele é o enviado, eu creio no poder que emana de Jesus Cristo e eu sou nascido de Deus. E aí, então, eu entendo, passo a pensar naquilo que é amável. Por quê? Porque Deus é amor em si, e Jesus é nascido de Deus, e Jesus é amor em si. E o terceiro ponto, para a gente terminar, está em João, ainda em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, quando eu tenho a direção do apóstolo Paulo para pensar no que é amável, e eu passo a pensar naquele que é amor em si, que gera o amor, dele nasce o amor, eu então passo a viver essa palavra aqui. Eu venço o mundo. Aquele que crê, aquele que é nascido de Deus, aquele que é gerado no amor, ele vence o mundo. E aí, João escreve na sequência, o que vence o mundo? A nossa fé. É necessário que nós creiamos. É necessário que nós dele nasçamos. E aí, vem a palavra de Jesus a Nicodemos, porque um dia um homem muito poderoso perguntou para Jesus, como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu vou nascer de Deus? Eu já sou nascido de Deus. Eu tenho que renascer, nascer de novo, voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus falou, não. Não é voltando para a barriga da sua mãe. Aquele que renasce, que nasce de Deus, ele nasce da água e do Espírito. Então, o que é amável? O que é de Deus? O que é de Deus? Jesus Cristo, nós, a nossa fé, o Espírito Santo, a palavra e também, obviamente, a nossa vitória contra o mundo, a fé. Porque a fé é o que vence o mundo e a fé é dom. Dom de quem? De Deus, dado a nós. Se a fé é dom de Deus, se a fé emana de Deus, significa que a fé nasce no amor. Então, pensemos naquilo que é amável, pensemos nas coisas do alto, pensemos nas coisas que emanam de Deus. Sabe o que emana de Deus? A nossa salvação.
ela não emana de nós. Ela não emana, ela não nasce daquilo que nós fazemos ou de quem nós somos. A nossa salvação é dada pelo nosso próprio Deus. Por isso que a palavra ensina, pela graça sois salvos. E a graça não é nossa, a graça é dele. A graça não nasceu do que fizemos, porque como seres humanos crucificamos a Cristo. Mas a graça nasceu do próprio amor que é Deus e não que Deus tem. Pensemos no que é amável. Para terminar, 1 João 4,7. Olha o que está escrito aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor é Deus. Deus é amor. Tudo que nasce dele, nasce com base nele, com base no amor. Que você viva todos os dias pensando naquilo que é amável e não detestável. O que é gerado em Deus não é detestável. Detestável é o que é gerado em nós e por nós, quando nós não temos e nem somos o fruto do amor de Deus, quando nós não temos e nem somos aqueles que Deus gerou, enviou